Os Limites do Capital, de David Harvey. Capítulo 4, Mudança tecnológica, processo de trabalho e composição de valor do capital. E capítulo 5, a organização mutante da produção capitalista. Bom dia, boa tarde, boa noite. Os Limites do Capital, de David Harvey, é um livro escrito há quase 45 anos atrás e ainda bastante atual. Antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade de registrar esse conjunto de conhecimentos sensíveis, cujo objetivo principal é motivar a leitura. O que é tecnologia para Marx? Vou dividir a resposta em duas camadas. Na primeira, a noção de técnica, muitas vezes confusa. Entra aqui o conjunto de habilidades manuais, por exemplo. As ferramentas, as máquinas, o controle operacional, os níveis de cooperação, o comando, a hierarquia, a estrutura física de uma firma, fábrica ou indústria. Na segunda camada, há o processo de trabalho, que nada mais é do que a ligação entre as forças produtivas e as relações sociais de produção. A engrenagem, portanto, está em movimento, e é esse movimento que penetra na primeira camada, formando assim uma totalidade. Considere, por exemplo, uma pessoa que cava um canal, um buraco. O movimento físico dos músculos, o gasto energético e as etapas desse trabalho, que pode ser feito como uma pá ou escavadeira, gasta um tempo e um uso do corpo e da força. O que tudo isso realmente envolve? O projeto, a concepção mental, o trabalhador, o resultado, a avaliação, a prática social, os objetivos que se quer alcançar. Em uma palavra, a objetividade. Para o capitalista, o olhar é da produtividade do trabalho. Isso é, quanto rende esse trabalho? O processo de trabalho sofre revoluções nas forças produtivas e no sistema de conhecimento. Para Marx, o ímpeto para a mudança ou reestruturação, que é um outro nome para a reforma, está na própria natureza específica, singular do processo de trabalho. Agindo sobre a natureza externa e modificando-a por meio desse movimento, o trabalhador modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. Então, a relação dialética recíproca entre o sujeito e o objeto do trabalho está no centro do processo de desenvolvimento. Bem, mas isso não é tão bonitinho quanto parece. E por quê? O capital não é em si produtivo, mas um processo que suga do trabalhador a tal produtividade. Esse trabalhador produtivo e improdutivo também isso não ajuda muito, pois a pergunta correta nesse ponto seria: produtivo ou improdutivo para quem? Se for para si próprio, ok, sou produtivo ou improdutivo, mas não é assim que o sistema funciona. Então, cai por terra a ingenuidade da ideia de capital produtivo. Além disso, diz Harvey, a ideia de que o que conta é a produtividade do trabalhador coletivo e não a produtividade do trabalhador individual tem implicações para a nossa concepção de força produtiva. As maneiras com que os trabalhadores relacionam e reforçam mutuamente um ao outro no desempenho de suas tarefas têm, evidentemente, influência na produtividade coletiva. Aliás, parece que esse sentido coletivo dado à produtividade soa melhor. Daí segue a pergunta: o capitalismo é produtivo? Se sim, por que então o trabalhador torna-se um mero apêndice, um escravo da máquina? Por que arruma subterfúgios quando não foge literalmente do trabalho? Ou, se quiser, por que adoece no trabalho? Aqui, Harvey recupera a discussão teórica de Harry Braverman no livro Trabalho e Capital Monopolista e no texto Americanismo e Fordismo de Antônio Gramsci. Após sumariar o conjunto de pensamentos e críticas, inclusive com a defesa dos ataques a um suposto determinismo tecnológico presente em Marx, destaca: é vital entender como os trabalhadores enfrentam os jogos que inventam para tornar suportável o processo de trabalho, as formas particulares de camaradagem, as táticas de cooperação, confronto e a sutil maneira de evitar lidar com os supervisores. E continua, e também é imperativo como constroem uma cultura distinta, instituições, organizações para sua autodefesa.
Chegamos à raiz do problema. Se isso ocorre, será possível aos trabalhadores, como sujeitos criativos que são, escrever sua própria história? Ou seja, alterar as formas de mudança tecnológica, os sistemas de controle, a autoridade gerencial, a organização, a intensidade e a velocidade do trabalho? Mais, os padrões de investimento em reinvestimento, o ritmo, o conteúdo e a acumulação do próprio capital. O dinamismo tecnológico do capital é evidente e o motivo é a luta desesperada dos capitalistas para estabilizar as condições instáveis da competição. Para isso, eles desenvolvem pelo menos 9 estratégias. 1. Baixar a taxa salarial. 2. Aumentar a intensidade de uso de um sistema de produção existente. 3. Investir em um novo sistema de produção. 4. Economizar insumos de capital, energia, procurar matéria-prima barata. 5. Combinações de fator e substituições eficientes. 6. Mudar a organização social da produção, estruturas de emprego e cadeias de comando. 7. Apelar para os trabalhadores cooperarem e trabalharem arduamente para salvar seus empregos. 8. Novas estratégias para comercialização, diferenciação do produto, propaganda, etc. 9. Mudança de local. Há sérios problemas quanto ao acúmulo de máquinas. Vamos nos concentrar na questão do capital fixo, sua obsolescência e também na própria ideia de mecanizar, maquinizar tudo. No livro 1 do Capital, Marx afirma que a grande indústria teve que se apoderar de seu meio característico de produção, a própria máquina, e produzir máquinas por meio de máquinas. Somente assim ela criou sua base técnica adequada e se firmou sob seus próprios pés. As consequências de tudo isso talvez não sejam tão danosas se a humanidade, todos nós no futuro, conseguirmos controlar o fluxo de dinheiro e de capitais. Ou seja, se conseguirmos pelo menos frear essa volúpia do capital, do consumo, da degradação social, etc. Os efeitos multiplicadores dessa espiral parecem não ter fim e, portanto, alastram um desenvolvimento desigual, com coisas cada vez mais esquisitas, caras, supérfluas. Mas há também regulações da mudança tecnológica que empurram a velharia das máquinas na direção do trabalho escravo, ao invés de novas aquisições. Trata-se de um retorno à produção primitiva e à aceleração da mais-valia absoluta, que é a extração de trabalho a partir de um meio, de um maior número de horas sugadas do trabalhador. Chegamos aqui a uma primeira conclusão. Na página 189, Harvey escreve: podemos ter a certeza de que o imperativo para acumular está perpetuamente no pano de fundo. O problema é que as formas reais de mudança tecnológica e organização são tão variadas e as forças que as regulam tão interligadas que não conseguimos prontamente distingui-las. Não temos um entendimento completo dela, a mudança tecnológica. O fato da competição e da interdependência capitalista, assim como a luta de classes entre capital e trabalho, constituírem o eixo em torno do qual gira a análise é inquestionável, mas a interação e os efeitos multiplicadores não foram totalmente analisados, como as consequências da produção direta de novos conhecimentos científicos. Para nos aproximar de uma tentativa de minimização de perdas, precisamos nos defender do caos. Harvey menciona o papel do Estado a partir de efeitos multiplicadores, muitos dos quais pouco previsíveis. O capítulo 5, cujo título é A Organização Mutante da Produção Capitalista, poderia perfeitamente ter um nome diferente, do tipo o Estado e a produção capitalista, ou alguma coisa do tipo. Mas antes disso, ainda nesse capítulo 4, temos a discussão sobre as composições técnicas, orgânicas e de valor do capital. O que é isso? A composição técnica, por exemplo, é o número de sapatos produzido por trabalhador por hora.
Há uma mudança eterna aqui, pois, historicamente, esse número é aumentado pela máquina. A composição orgânica tem a ver com o controle por parte do capitalista individual dentro da sua empresa, isso é, quantos e como serão os sapatos produzidos, como se pode barateá-los para a compra e encarecê-los para a venda. Há uma lei do aumento da composição orgânica, mais ou menos assim, aumenta a proporção do trabalho morto em relação ao trabalho vivo. Em outras palavras, em função da inovação tecnológica, o capital tenderia a um ganha-perde, portanto, a composição de valor seria um conceito mais geral. Para sair da confusão, ambos os capitais, o constante e o variável, o capital constante é o capital fixo, os estoques, o capital morto, e o variável, os salários, os insumos. São vistos por Marx como fluxos. Então, diz Haven na página 194, a força de trabalho é usada para preservar o valor dos meios de produção usados ao mesmo tempo em que ele adiciona valor. É pelo mero acréscimo de novo valor que o trabalhador conserva o valor anterior. A composição de valor do capital representa a proporção entre o valor que está preservado e o valor que é adicionado. É uma proporção entre dois fluxos. Quando a centralização do capital chega ao Estado, a escala de produção crescente também requer a concentração de capital por meio da acumulação. Novos arranjos institucionais e organizacionais são com frequência encorajados e sancionados pelo Estado. Temos assim dois aspectos interdependentes, a centralização e a concentração de capital dentro do processo de acumulação. Haven afirma que, aspas na página 206, Marx prestou muita atenção ao fenômeno. O monopólio é o inevitável resultado da competição e o impulso para o controle conduzirá à integração vertical e progressiva dentro do sistema de produção capitalista. O limite para esse só seria atingido no instante em que o capital social total estivesse reunido nas mãos, seja de um único capitalista, seja de uma única sociedade de capitalistas. Porém, quando novos capitais independentes passam a agir, há um efeito de descentralização no sentido de tentar equilibrar o que parece não equilibrável. Desde o início da Revolução Industrial, há uma tendência para o aumento do tamanho da empresa, de oficina para fábrica, de fábrica para corporação nacional, daí para corporação multidivisional e, finalmente, para multinacional. Isso me lembrou a tal sociedade anônima, ações, capital aberto e outras formas de dizer que o dinheiro expropriado é limpo, é legal, é ético. Nesse sentido, os mercados de capitais ainda eram bem primitivos na época de Marx. Tudo era muito caro, desde os transportes até o fluxo das transações, essas muito lentas. À época, era como se muito ainda estivesse para ser feito. As ferrovias, por exemplo, romperam com as barreiras à competição, substituindo o negócio familiar pela empresa moderna. Para Marx, o capitalista gerente, administrador e dono de capital foi transformado em capitalista monetário. O próprio Adam Smith, no século XVIII, encarava as sociedades anônimas como irresponsáveis da especulação. Essa forma de ver se arrasta até hoje e é fácil entender o porquê. Trata-se de um jogo de azar dentro de bolhas que podem explodir. Mas aqui há o lado, digamos, superador, que é o enxugamento dos desperdícios, a burocracia capenga e a falta de flexibilidade e o engessamento, para usar os termos da moda do mercado. Na contramão disso, os grandes conglomerados financeiros conseguiram deslocar o capital e a força de trabalho de uma linha para outra, de uma parte do mundo para outra. Isso permitiu equalizar
a taxa de lucro e enfrentar o dilema do capital fixo, obsoleto. Tem uma frase marxiana que sintetiza esse laboratório do capital, ou se preferir, aquelas placas que proíbem a entrada, exceto para os gerentes. Diz assim: aqui se revela não só como o capital produz, mas como ele mesmo, o capital, é produzido. Por tudo isso, a competição assume formas além daquelas associadas à competição pelo preço do mercado. As práticas gerenciais reorganizaram processos competitivos dentro da empresa, enquanto a competição pelo capital monetário deslocou a sua atenção para os mercados de capital. De qualquer maneira, os processos competitivos têm muitas falhas e estão sempre sujeitos a serem castrados pela centralização excessiva. O Estado puxa aqui e ali e funciona como um comitê executivo da burguesia, uma expressão conhecida em círculos marxistas. Há, porém, duas forças em ação que servem para disciplinar o Estado às exigências do capital. As taxas como porção de mais-valia, do tipo política keynesiana. 2, dinheiro emprestado que o Estado pega do capital monetário e paga uma taxa de retorno, ainda que em bases privilegiadas. Isso significa que o Estado tem de ser financeiramente responsável em relação aos processos de circulação e da produção de mais-valia.